sabe que o sujeito vem com 200, 300 de glicemia, mas existe um número muito significante, não é? A gente estima, por exemplo, que 11 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes. 7 milhões sabem que tem a doença. Os outros 4 milhões estão nessa faixa que a gente considera limítrofe, não é? E muitas vezes nem fazem teste, não é? Então é muito importante o diagnóstico precoce. Você que é parente de diabético, você que é obeso, você que tem mais que 65 anos de idade, procure fazer as suas glicemias frequentemente, porque você é do grupo de risco e pode aparecer, sem dúvida, o diabetes em você e você não está tratando. O que é a cetoacidose? Cetoacidose e cetonúria. O que é isso? Quando você tem um açúcar muito alto, aí vai 300, 350, 400, e vai subindo, né? Até no aparelhinho da RAI, né? E mantido alto, o organismo começa a queimar gordura em vez da glicose. Porque a glicose não consegue entrar nas células, fica só no sangue, né? E o organismo precisa de combustível. O que ele faz? Começa a queimar gordura e você vai emagrecendo rapidamente. Esse excesso de gordura no fígado vai dar os corpos cetônicos. E por vezes a pessoa até sente o hálito de um tipo de cetona na boca, nas pessoas que têm esse estado, um estado que não é um estado até razoavelmente grave, porque a partir daí pode se evoluir para um coma hiperglicêmico. A pessoa começa a ter sonolência e perde a consciência. Então as glicemias de 600, 700, né, podem levar a cetoacidose. E esses corpos cetônicos que alteram toda a dinâmica, a fisiologia do organismo, né, que vão dar todas as alterações, podem ser eliminados pela urina, né, e podem ser detectados também com tiras próprias que chamava-se cetonúria. Aliás, tiras próprias chama-se de cetonúria. Quer dizer, é a eliminação desses corpos cetônicos pela urina que se chama cetonúria. De qualquer maneira, cetoacidose, ou cetose, ou cetonúria, é um estado que inspira cuidado. Você não perca tempo, vá consultar seu médico, não fique muito tempo nessa situação. Existem tiras no mercado que podem determinar a cetonemia, a quantidade desses corpos cetônicos que você tem e que você, uma vez com um açúcar muito alto, desenvolve, você tem que corrigir rapidamente. Diabetes pode afetar os rins? A preocupação com os rins é, sem dúvida alguma, algo que tem que ser levado em consideração para as pessoas com diabetes. Por quê? O açúcar muito alto faz com que haja uma lesão no rim. Você sabe, o rim é o filtro do sangue. Através do rim é que as coisas que não são utilizáveis, que o organismo quer excretar, jogar fora, saem pela urina. Muito bem. O açúcar muito alto altera esse filtro. Então, o diabetes descontrolado vai atacar o rim, vai fazer uma diminuição da função do rim. E, é claro, evidentemente, vai aumentar as escórias no rim, como a ureia, a creatinina, não é? É uma medida de funcionamento do rim. Então, é uma preocupação? Sim. Como evitar as complicações dos rins, que a gente chama de nefropatia, ou a doença renal do diabetes? É controlar melhor a glicemia. Normalmente essa lesão renal vem acompanhada de hipertensão arterial, não é? Por isso que uma grande parte, 65% até 70% das pessoas com diabetes desenvolve hipertensão arterial. Então, o tratamento da hipertensão e o controle da glicemia
constituem armas importantes para prevenir a doença renal do diabético. Então, um controle melhor dessas duas situações, acompanhado sempre com exames de urina, porque é muito frequente a glicemia através da eliminação no rim, que a gente chama de glicosura, quer dizer, a glicose que passa na urina, chamar infecções, porque a glicose é um meio fácil de cultura de bactérias. Então, a própria infecção urinária pode piorar também o funcionamento do rim. Então, essas três condições são importantes você conhecer e também se cuidar. E também, evidentemente, alertar seu médico quando existe alguma alteração nesse sentido. Então, exames de ureia, creatinina, exames de urina são frequentes no controle laboratorial da pessoa com diabetes. Se você não faz, peça ao seu médico para ele pedir. Tá vendo? Mais uma orientação para você. Quem se cuida, quem sabe, quem conhece, sem dúvida alguma, vai ter uma melhor vida, um melhor prognóstico da sua doença. Eu quero saber o que é síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Nome complicado, né? Primeiro, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E na medicina a gente chama isso. Metabólica porque são diversas alterações no sangue, não é? Então, a própria Federação Internacional de Diabetes define síndrome metabólica em indivíduos que têm, primeiro, barriga grande, acima de 94 centímetros, que tenham pelo menos dois dos fatores que a gente fala: alteração da glicemia, triglicérides aumentado, HDL baixo, que é o colesterol bom, né? E também tenham hipertensão arterial. Enfim, é um conjunto de situações que define, na realidade, o próprio diabetes. Este nome confunde com diabetes. É que, na realidade, algumas pessoas que não têm o diagnóstico de diabetes ainda, que são pré-diabéticos, eles têm todas essas alterações e ainda não abriu diabetes. Então, na realidade, síndrome metabólica é o que ocorre tanto no pré-diabético quanto no diabético aberto, esse conjunto de situações clínicas e laboratoriais que acabam definindo esse nome complexo, que nada mais é do que o que ocorre no diabetes, sem dúvida alguma. Porque os médicos receitam mais de 1 ou 2 remédios contra a diabetes. Tá bom? Em verdade, cada medicamento tem um mecanismo de ação diferente do outro. Então, tem os que a gente chamam sulfonilureias, que agem no pâncreas, fazendo que o pâncreas secrete mais insulina. Tem a metformina, que ajuda na metabolização hepática da glicose, da absorção da glicose no intestino. Existem medicamentos como a carbose, que impede a absorção, retarda a absorção dos carboidratos. Enfim, hoje nós temos os inibidores do DPP-4, né? São as gliptinas, né? Tem vildagliptina, tem linagliptina, tem a sitagliptina, enfim, e vem aí uma série de outros medicamentos. Tem os medicamentos injetáveis, que é a exenatida, a liraglutida, enfim, tem uma série de medicamentos que tem que ser combinado de acordo com o tipo de diabetes, o comportamento do diabetes, em que estágio está esse diabetes, como ele responde a determinados comprimidos. De uma maneira geral, há uma combinação desses comprimidos para que, em locais diferentes de ação, possam somar-se, potencializar-se as suas diferentes ações para que você tenha
um melhor controle da sua glicemia. É diferente de que você antigamente tinha 2 tipos de remédio e você então ia aumentando 1, 2, 3 comprimidos do mesmo remédio. Hoje não, a gente dá 1 ou máximo 2 de um comprimido, depois parte para outros tipos, não é? Mais modernos, que vão em locais diferentes ajudar também para que você tenha uma diminuição da sua glicemia, um controle melhor do seu diabetes, lembrando que o controle do diabetes é sempre medido pela hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ou A1C, tem que estar sempre abaixo de 7%. Essa é a meta que você tem que perseguir. Por quê? Diabetes nunca vai te dizer, olha, vai te mandar um sinal, um sintoma que ele não está bem controlado. Quando você perceber, você já foi para uma complicação, às vezes até grave. Então, para evitar que você tenha uma complicação, o controle de diabetes com diferentes medicamentos ou até agregado insulina nesse tratamento faz com que você permita sempre estar com a glicemia baixa. Acorde com 100, 110, no máximo durante o dia 160, no máximo 180 após a alimentação. Esses são os parâmetros que você tem que perseguir. Medido isso numa média de 2 a 3 meses, é o que a gente chama de hemoglobina glicada, tem que estar abaixo de 7. Então, por esse motivo é que se usam diferentes tipos de medicamentos, 2, 3 tipos diferentes de medicamentos, ou até agregado aos comprimidos de insulina. Esta é a razão da polifarmacia que a gente define o tratamento do diabetes tipo 2. Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes volta na próxima semana.